poxa, é um prazer enorme estar falando para o teu público, disse, a respeito do que hipnose e odontologia tem a ver, né? Exato. E é incrível como as músicas mexem com a gente, né? E no momento que ele colocou Araqueto, a gente entra automaticamente no estado de hipnose, vai lá atrás E busca trazer na memória. algumas referências de festa do Araqueto. Nos ensaios do Araqueto que tinha aqui em Salvador. Então, nossa, deixa eu ver aqui uma coisa. Isso é aqui. Isso é você voltar, isso é hipnose, né? Isso é você voltar no tempo e fazer uma regressão, por exemplo. Eu acho que foi essa música aqui que ele colocou, sei lá. Eu lembro quando eu falei. Me lembro do meu congresso de odontologia que eu fui em Salvador, só tocava Araqueto. Araqueta tem muito tempo, cara. E é legal. Gosto muito de Araqueta. Verdade. Nossa, vamos lá, mas vamos voltar aqui. Vamos lá, gente. Eu só senti. Foi por Vamos lá. você. Vou mostrar agora Olha nosso só. lado artístico, né, Diego? Pois é, né? A gente sai empolga. da arte Gente, do sorriso, a arte da mente e a arte de estourar tímpanos. exato, mas eu adoro música. Mas, gente, o Diego, ele é meu amigo do Myself Club, meu único amigo dentista lá, né, Diego? Pois é, é verdade. E eu conheci, né, e nós conversamos bastante, porque eu já me interessava sobre a hipnose, assim, eu sempre tive muita curiosidade sobre a hipnose, porque eu tenho muitos pacientes que têm odontofobia, né, que têm Sim. medo de dentista, então eu queria buscar, eu sempre tive vontade de fazer um curso de hipnose com o objetivo de deixar, né, o paciente mais confortável. Porque a gente busca isso, né? Eu tenho esteira de massagem, eu busco colocar uma música que ele gosta, um tom de voz agradável, tentar entrar, né? Respeitar o tempo do paciente, respeitar o tempo dele. Mas a gente sabe que se a gente puder fazer mais, né, pelo paciente, melhor ainda. Diego, então eu queria que você se apresentasse, porque o seu currículo aí, né? Palestrante no Brasil, nos Estados Unidos. Então, assim, se apresenta para o meu público, para eles saberem, né? Quem é você? Quem é o Diego? Por que você está aqui no meu Instagram? Bacana. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Diego. Eu sou dentista de formação. Tá? Dentro da odontologia, eu descobri uma ferramenta assim, incrível que é a hipnose clínica. E um dos meus principais motivos, o que me chamou a atenção na hipnose clínica foi a capacidade que ela tem no controle emocional. O que me chamou a atenção na hipnose clínica, e se você conhece alguém, antes de eu continuar, se você conhece alguém que já ouviu falar de hipnose e acha que hipnose é imitar galinha, e acha que hipnose é comer cebola achando que é maçã, e acha que hipnose é coisa do demônio, que é algo sobrenatural, chama essa pessoa para assistir essa live aqui. Tá? Chama essa pessoa. Se você é de Brasília, se você é de Goiânia, se você é de São Paulo, se você é de Salvador, se você é de qualquer lugar do Brasil, se você é de qualquer lugar do Brasil, se você está no seu iate estacionado, se você está nessa live aqui agora e conhece alguém que não sabe nada do que é hipnose, convida essa pessoa para assistir essa live agora. Tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui no meu dedo, ó. Tem um aviãozinho. Aperta esse aviãozinho aqui e manda para as pessoas que você acredita que vai se beneficiar. Se você é dentista e é cético a respeito de hipnose, convida teus colegas dentistas que já ouviram falar de hipnose, mas nunca acreditaram nisso, e convida para essa live. Tá? Em Brasília, tem um dentista chamado Gil Montenegro. Ele atua aí no hospital em Brasília, usando hipnose no controle da dor do paciente oncológico. Ele é dentista. Tá? Exato. Existe, olha só, já falaram do professor Gil. Já falaram aqui do professor Gil. Quem foi que falou de Gil aqui? Olha ela, Daniela Fogaça. Já falou de Gil Montenegro. Roubando a minha fala, que coisa feia.
Ele é uma referência Então, aqui em o Brasília. Gil é referência em Brasília, conheço o Gil, a gente de vez em quando bate um papo. Eu tô até devendo as respostas, as mensagens que ele mandou para ele, tem tempo que eu não consigo responder direito no WhatsApp, mas enfim. Meu nome é Diego, eu sou dentista de formação, conheci a hipnose clínica dentro da faculdade, o que me chamou a atenção na hipnose foi a capacidade que ela tem de controlar estados emocionais, de controlar ansiedade, traumas, medos, fobias, mas não apenas isso. Ainda na faculdade, eu era super apaixonado por cirurgia. Eu sempre gostei de fazer cirurgia. E o que me chamou a atenção também na hipnose foi a capacidade que ela tem de fazer controle da dor, anestesia, analgesia, controle de sangramento, controle de salivação, melhora do sistema imunológico. Na hora que eu vi todos esses benefícios que a hipnose clínica é capaz de trazer para a área da saúde, não apenas a odontologia, mas para a área da saúde, eu também quero um carinho na cabeça. Mas na área da saúde... É ótimo. Daqui a pouco vem com um pozinho assim, sabe? Para arrumar. Desculpa, E quando eu... então... Amor, faz um carinho aqui também. Quando eu vi... quando eu vi a quantidade de... Aí, obrigado. Quando eu vi a quantidade de benefícios que a hipnose clínica podia trazer para hipnose clínica podia trazer para odontologia, eu fiquei doido, tá? Isso era tipo 2012 e eu só tinha uma referência no Brasil que era um cara chamado Bruno Tricarico e Gil Montenegro. O Bruno foi meu aluno. Então, ele foi meu aluno na UNB e o Bruno gostava de fazer mágica. Pois ele é. integrado, né? E ele falando de mágica, era muito, muito bacana. Então só tinha o livro. Pega o livro ali, show. É um livro azul fininho, aquele que tem um espiral amarelo na capa. Então só tinha esses caras, assim, e o Fábio Poentes falando bem dormido ou bem dormido. Só que o Fábio Poentes ia pro SBT fazer show de mágica, show de hipnose, um bocado de coisa. Então, a única coisa que me restou foi buscar referências fora do Brasil. Foi buscar referências nos Estados Unidos, foi procurar referência na Europa, tá? E por quê? Porque eu fiquei curioso. Eu falei, caramba, como é que uma técnica, como é que uma ferramenta que promete tantos benefícios não é divulgada assim abertamente no Brasil todo? Exato. Por que eu não vejo profissionais éticos não? Por que eu não vejo profissionais sérios, né, com nome, abraçando essa ferramenta para beneficiar mais pacientes? Porque imagina só, é uma coisa surreal você fazer uma cirurgia no paciente e preconiza-se você remover a sutura com 7 dias após a cirurgia. Qualquer procedimento cirúrgico, né? Dentro da cavidade oral, você preconiza tirar aí com 7 dias. Caramba, a gente tem resultados de a gente tirar a sutura com 3 dias e o alvéolo dentário completamente cicatrizado. Isso é assim, isso me chamou a atenção, isso começou a chamar a atenção também. Eu estou fazendo um curso de hipnose clínica aqui em Salvador essa semana, que é um curso de 8 dias. Tem um cara que foi professor meu na faculdade, que eu fiz uma cirurgia com ele, de uma paciente que veio de Israel, alérgica à anestesia química, e a gente fez anestesia com hipnose. E a gente fez no consultório dele, ele ficou assim super impressionado como que a gente conseguiu fazer aquilo. Como é que a gente... Ele todo cheio de cuidados na hora de fazer a incisão para não machucar, para não doer. E eu seguro, falo, cara, faz a incisão, faz teu trabalho. E ele com medo de doer, eu falei, ela tá anestesiada, faz o trabalho. E a gente fez a cirurgia e foi incrível. Então assim, como é que profissionais sérios, doutores, mestres, né, da área odontológica ainda tem a crença de que hipnose é apenas coisa de palco. Caramba, vocês estão precisando estudar lá fora. Vocês estão precisando ir para a Europa, vocês estão precisando ir para os Estados Unidos, vocês têm dinheiro para passar as férias em Miami, mas não tem dinheiro para procurar referência bibliográfica. Pelo amor de Deus, né? Então, assim... Agora é a hipnose ela já é uma especialidade da odontologia, né? Então, a odontologia foi o conselho de odontologia foi o primeiro conselho a reconhecer o uso da hipnose no Brasil como técnica integrativa. Tá? Lei lá 5.081 de 24 de agosto de 66. Foi o primeiro conselho a reconhecer o uso da hipnose. Depois da odontologia veio a medicina reconhecer. Depois veio a psicologia, só no ano de 2000 que a psicologia reconheceu o uso da hipnose clínica. E depois fisioterapia.
Tá? Então, assim, a hipnose na área odontológica, ela é muito utilizada nos Estados Unidos por dentistas. Ela é muito utilizada por dentistas na Europa. O Conselho reconhece, tá? O Conselho Federal, ele pede que o dentista tenha 180 horas no mínimo de conteúdo teórico e prático para começar a aplicar a hipnose na odontologia. Tá? É o que eles pedem. Existia um curso de habilitação pelo Conselho, mas desde 2012 eu sempre procurei curso no Conselho e nunca souberam me dizer aonde que tinha um curso aprovado pelo Conselho que desse habilitação em hipnose clínica. Até 2008, se não me engano, era possível você ter habilitação em hipnose clínica por carga horária. Tá? Então, assim, só de curso, eu devo ter mais de 3.000 horas. Só de curso que eu assisti, eu devo ter mais de 3.000 horas de curso de hipnose que eu assisti. Eu mandei para o Conselho Federal em Brasília, mandei para o Conselho Federal no Rio de Janeiro, e eu nunca consegui essa habilitação por hipnose. Mas aí que está interessante. O Conselho também não restringe o uso da hipnose. Você não precisa ser habilitado, nem precisa ser especialista para atuar com hipnose na odontologia. Assim como qualquer outra especialidade da odontologia. Quando você termina a graduação, se você é clínico geral, você pode atuar em qualquer área da odontologia. Você não precisa ser especialista naquilo. Aí quando eu vi... Né, se sinta capaz, né, de fazer. Você vai se responsabilize, né? Você tem que se responsabilizar pelo que você faz. E caramba, quando eu vi isso, eu falei, bom, já que eu sou clínico geral e não tem problema nenhum em atuar com hipnose na odontologia, vamos atuar com hipnose na odontologia. E caramba, ó, medo de agulha, medo de sangue, medo do barulho da turbina. Doutor, eu odeio aquele barulho de motorzinho. Eu tenho vários vídeos. Bastante. Eu escuto bastante. Eu achei outro dia quase estava ficando surdo de um ouvido por causa daquele troço. Então, assim, as pessoas, elas têm medo do que pra gente é comum. Né? E você acredita que o que me chamou a atenção foi estudante de odontologia com medo de dentista. Dentista com medo de dentista. Eu falei, nossa, eu vou ficar rico com esse negócio. Se eu estudar hipnose e levar a sério, eu vou atender todos os colegas. Só os colegas já tá bom. Não, tem um azul fininho em português. Mas deixa lá, se você não achar, tá tudo bom. E aí, eu comecei a usar a hipnose dentro da faculdade com os meus colegas. Os meus colegas na faculdade, que eram os sujeitos, né, e falaram, Diego, eu tenho que tirar o siso, eu tô morrendo de medo. Eu falei, vem cá que eu faço hipnose em você, quer? Ele, quero. E aí eu fazia hipnose e eu fazia cirurgia também. Porque já que ele estava confiando em mim para fazer hipnose, eu aproveitava para treinar meus dotes cirúrgicos também. Tá? E aí eu ia fazendo com uma, gostava, aí eu fazia com outra, gostava, fazia com outro, gostava, e assim eu fui praticando. Então, quando eu me formei, eu já saí da faculdade com todo mundo me conhecendo como o dentista que fazia hipnose. Isso foi incrível. Né? Até hoje, e quando eu formei, eu falei assim, bom, se alguém pensar em hipnose em Salvador, tem que pensar no meu nome. E hoje é assim. Né? É bastante desafiante você falar de hipnose aqui com alguém e a pessoa ainda não ter me ouvido, porque televisão já me chamou, toda hora a televisão me chama para falar sobre hipnose, né? Rádio toda hora me chama. A Fátima Bernardes me chamou por conta desse trabalho, ajudando pessoas de controle de ansiedade, controle de fobias, controle do medo dentro do consultório odontológico. Olha só, a Clara achou aqui ó, o livro do Bruno Tricarico. Ó. Hipnose clínica, né? Olha só, Bruno Tricarico e Gil Montenegro. Esse foi um dos meus primeiros livros lá atrás. Eu nem sei de quando que é isso aqui. Que eu comecei, ainda era estudante de odontologia, quando eu comprei ele, comi esse livro todo, de todo jeito que você puder imaginar.
Eu imagino. Ô, Diego, teve uma dentista, acho que é dentista, não sei se ela é fonoaudióloga, ela perguntou: se hipnose cura gagueira, por que que a fono ainda não foi para esse lado? Você sabe Então, responder? eu sei sim, eu sei sim. A hipnose, é interessante isso. A hipnose, ela não cura nada. A hipnose não cura nada. Se eu disser que cura alguma coisa, eu posso ir preso. Então, nem o câncer a Mas gente consegue resolve curar. tudo. Tô brincando. Então, mas a quantidade de aplicações que a hipnose tem chega a assustar, porque você fala, cara, isso é milagre. Porque a aplicação dela é assim, super vasta. E ela ajuda sim na questão de pacientes gagos. Por que ela ainda não entrou na fono? Porque eu ainda não conheci nenhum fono que topasse o desafio de levantar a bandeira, que nem eu fiz na odontologia, e falar, eu vou mostrar como que a hipnose clínica pode ser benéfica dentro da odontologia. No dia que um fono aceitar o desafio de levantar essa bandeira e falar, eu vou mostrar como que a hipnose clínica pode ser utilizada dentro da fono para ajudar as pessoas a impostar melhor a voz, a controlar a ansiedade, a falar melhor e resolver casos de gagueira, a resolver medo de falar em público, porque o fono, mais do que ninguém, ajuda pessoas com isso. No dia que o fono resolver aceitar a briga, levantar a bandeira e ir para frente, eu acredito que o cenário da fonoaudiologia em relação à hipnose pode começar a mudar. E Tá? é um nicho, né? Porque, Como você disse, não tem ninguém, né? É um nicho aí, né? caramba, ó, não tem ninguém disse. Ninguém. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei assim, quem é que faz hipnose? Que é o dentista que faz hipnose em Salvador. Eu falei assim, peraí, não tem. Eu procurei. Eu não achei ninguém. Eu achei em Brasília, eu achei em São Paulo, mas eu não achei em Salvador. E você quer saber o que é mais incrível? Que tem 7 anos agora que eu estudo hipnose. Você sabe quem são os dentistas que praticam hipnose no Brasil? O Bruno, porque ele formou, mas ele não exerce a parte clínica, né? Ele só faz. Eu só conheço ele e você. Ah, Os o, mesmos. Os o mesmos Carlos. dentistas que atuavam em 2012 com hipnose são os mesmos dentistas que atuam hoje com hipnose. Você não vê novos dentistas trabalhando com hipnose. Olha como o mercado está aberto. Olha que coisa louca isso. Os mesmos médicos que atuavam com hipnose em 2012 são os mesmos médicos que atuam com hipnose hoje. Os mesmos psicólogos de 2012 são os mesmos psicólogos de hoje. O que é que a gente vê procurando hipnose? Pessoas que estão insatisfeitas com a profissão, estão em transição para a parte de desenvolvimento pessoal, querendo ajudar outras pessoas com os problemas que elas têm. Olha que loucura isso. Ou seja, a comunidade científica ainda não parou para prestar atenção nos benefícios que essa ferramenta pode trazer para a área da saúde. E aí eu tenho lá minhas suspeitas a respeito de algumas indústrias que podem se tornar menos favorecidas por causa disso. É verdade. Porque, né? A gente consome muito Muita coisa. anestésicos, a gente consome muita coisa, né? Que poderia deixar de. E é engraçado, agora eu pensei até em custo, né? Para o consultório, e às vezes até custo para o paciente, você diminui custos, né? Perfeito. Porque. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, dentro de um hospital, com pacientes que passaram por cirurgia coloretal, que não tem nada a ver com odontologia isso. Mas, olha só, eles saíram do hospital 1,6 dias antes do previsto. A quantidade de medicação para controle da dor reduziu em 60%. Por que isso acontece? Vamos puxar agora para a odontologia. Uhum. Dentro da odontologia, quando você tem um paciente estressado, dentro da área da saúde em geral, da parte de cirurgia em geral, quando você tem um paciente estressado, quando você tem um paciente ansioso, você tem um nível de adrenalina lá em cima, você tem um nível de cortisol lá em cima, você tem o sistema imunológico passa a ficar suprimido, tá? Ou seja, a quantidade de infecção cruzada, contaminação cruzada, a complicação no pós-cirúrgico é muito maior quando o paciente está estressado. O estado de hipnose, disse, você coloca o paciente com o sistema parasimpático ativado. Você ativa todo o sistema parasimpático do paciente.
Então você tem aumento de serotonina, você tem aumento de dopamina, de endorfinas, tá? De dopaminas. O sistema imunológico do paciente vai lá para cima, você tem um aumento de linfócitos B, macrófagos, neutrófilos, tá? Tudo isso sobe. Ou E olha que seja, legal que você está falando. A gente teve uma paciente que ela não podia tomar nenhuma medicação, não podia tomar, tipo, ela podia tomar, e ela precisava de fazer implante e enxerto. Consequência, não foi feito, porque o médico não autorizou, porque ela não podia tomar nada, né? Então, nossa, assim, você falando disso agora, quer dizer, mais um benefício, né? Mais uma oportunidade para se pensar, né? Para você reabilitar seu paciente de uma forma eficiente, né? E a gente sabe que exato. todo medicamento ele tem um efeito colateral, né? Se a gente pudesse evitar, né? Só que os benefícios, né? Assim, na nossa prática, ele é maior do que esses efeitos, né? Claro, de acordo com a avaliação da anamnese, da condição sistêmica, a gente tem como prescrever de acordo com a saúde do nosso paciente. Mas se nós não pudéssemos, não precisássemos dessas medicações, seria muito melhor, né? Para todo mundo, eu acho. Exato. Você sabe o que eu mais acho desafiante para o dentista que quer atuar com hipnose é o imediatismo. Você não pode ser imediatista quando você está trabalhando com hipnose, você tem que dar tempo para o teu cliente. E aí, se você for falar em diferenciação de mercado, tá? Como profissional, como é que eu posso, retorno financeiro, a tua hora de cadeira também aumenta. Porque você vai precisar dedicar mais tempo com aquele paciente. E outra coisa, está oferecendo um serviço diferenciado para aquele cliente também. Ou seja, ao invés de você levar 1 hora com aquele cliente na cadeira, você vai levar 2, o teu valor também tem que ser diferenciado. Não é O qualquer tempo, dentista né? que não é qualquer dentista que oferece esse tipo de serviço. Então, hoje, eu tenho um paciente que vem de Moçambique para eu atender, que vem de Portugal para eu atender, de Israel para eu poder atender. Por quê? Exatamente por conta desse serviço diferenciado, que muitas vezes eles não encontram nem no país deles. E o medo de dentista é tão grande que tem gente que mata a avó 4, 5 vezes só para não ir para o consultório. Verdade. O medo de dentista é tão grande, que eu acho que só perde por medo de falar em público. Você tem ideia. Tá? Então, isso acaba fazendo com que a saúde bucal da pessoa fique completamente prejudicada. Você tem um aumento de cálculos tártaros, cálculos dentários, você tem um aumento de perdas dentárias, você tem um aumento de perda de implantes, gengivites, tá? Aí é toda direita. Então, o paciente fóbico, ele, coitado, ele se prejudica muito por conta disso. E quando você tem uma ferramenta que pode ajudar essa pessoa, que pode, primeiro, síndrome do jaleco branco, a pressão vai lá para cima. Você faz hipnose com ele, a pressão vai lá para baixo. Se ele tem fobia, se ele passou por um tipo de trauma na infância, por conta de procedimento odontológico, você faz uma regressão com ele e você ressignifica esse trauma. Se ele tem algum tipo de fobia específica com agulha, com sangue ou qualquer coisa outro do tipo, você associa com técnicas da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, da psicologia, e você elimina a fobia da pessoa de agulha. Você reduz a ansiedade do cliente e a ansiedade do profissional. Olha que coisa louca. O cliente chega ansioso no consultório, morrendo de medo do procedimento que ele vai ser submetido. O dentista fica ansioso para acalmar o paciente. O paciente não percebe isso e acha que o dentista está inseguro, não sabe o que está fazendo e fica ainda mais ansioso e mais inseguro. Isso vira um ciclo sem fim que pode acabar associando o ambiente odontológico com aquele medo e fazer com que o cliente não volte mais. Então, quando você coloca esteira de massagem no teu consultório, quando você coloca uma música agradável que ele gosta de ouvir, você está criando toda uma diferenciação no teu ambiente odontológico para que o seu cliente se sinta em casa, para que ele se sinta mais acolhido. Tá? Exato. Muitas pessoas acham que hipnose é apenas falar com a pessoa, mas não. Hipnose é qualquer alteração sensorial que você promove no teu cliente. Então, se no teu consultório, na sala de espera, você tem uma luz quente, essa aqui é uma luz fria que está em mim. Mas se eu colocar uma luz assim, ó, mais quente,
mais amarelada, assim, é uma luz que remete à cor do sol. E a pessoa se sente mais acolhida com esse tipo de luz. Então, já que se sente mais acolhida, deixa eu colocar aqui, peraí. Aí, pronto. Você sabe que uma das coisas que eu faço também para acalmar é fazer ele observar. Se eu vejo que está muito ansioso, eu falo assim: sinta o cheiro, observe o ambiente, para ele ficar presente, né? Porque ele fica tão ali segurando, né? Isso quem me ensinou foi um psicólogo amigo meu. Ele falou: se você tiver um paciente que está muito ansioso, fala para ele prestar atenção em cores, né? Olhar 3 cores, sentir o cheiro, olhar para o ambiente, porque a pessoa quando está com medo, ela esquece até que ela tá no ambiente agradável, que ela tá ali para fazer com pessoas, né, da confiança. Então isso traz a pessoa para a presença, né? Exato. E eu A tenho questão feito. a questão do cheiro é só um cuidado, tá? Porque a gente acaba usando, às vezes, eucaliptol, eugenol. Isso tem um cheiro muito característico do consultório odontológico. O meu não Então, tem isso. Eu não Ah, gosto então não. ótimo. Então ótimo. Alguns têm, né? Eugenol, eucaliptol, alguns já têm isso aí. Então, por exemplo, uma essência de lavanda pode ser algo interessante. Uma essência de baunilha pode ser interessante. Um óleo de laranjeira pode ser interessante também, porque a essência de laranjeira é relaxante, é aromaterapia. Vai fazer com que teu cliente naturalmente comece a diminuir a ansiedade e comece a relaxar. Uma essência de baunilha borrifada no teu ambiente de trabalho, eu não sei, você tem a vatinha aí, não tem? Tenho. Eu Pronto, a uso vatinha. bergamota. Adoro o Então, cheirinho de bergamota, porque é tangerina, né? sim, 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 sim. Na Avatim deve ter algumas velas de baunilha que você pode deixar acesa, tá? E por que baunilha? Porque o talco da Johnson Johnson tem essência de baunilha. Olha que loucura. Biscoito, quando você é criança, o biscoito que a criança mais come é biscoito de baunilha. Então, quando você borrifa essência de baunilha no teu ambiente, você sensorialmente e inconscientemente, você vai levar aquela criança a lembrar do cuidado materno e dos momentos bons que ela teve na infância. E ela já começa a se sentir diferente no teu consultório. Isso também é hipnose. Você modificar a percepção do ambiente através de estímulos sensoriais, você mexe com a percepção do que está acontecendo naquele momento e a pessoa se sente diferente. E Música você, faz muito isso. é verdade, você falando aí do cheiro, eu tive uma paciente que, médica, tudo, e olha, ela é médica e é cardiologista, tá formando em cardiologia, então, acostumada com cirurgia, mas ela tem fobia por causa de uma história que ela teve, que o pai era amigo da dentista e a dentista amarrava ela, né, porque tinha essa técnica na odontopediatria. Na minha escola, a gente não Uhum. praticou, mas eu sei que é uma técnica que muitas escolas preconizavam, né? Exato. Mas ela viveu isso, então isso trouxe um trauma muito grande para ela. E uma das coisas que ela chegou um dia, seu consultório não tem cheiro de dentista. Aí ela falou, eu falei pro meu namorado que seu consultório não tem cheiro de dentista. Mas é isso, é Legal. porque realmente o eugenol, né, quem faz endo, às vezes tem, né, traz um, eu não faço endo, então no meu consultório não tem nada de eugenol, não tem nada de eucalipto, então não tem mesmo cheiro de dentista aqui. Mas isso achei interessante a percepção dela falar isso, né? E ela se sentiu bem, ela se sentiu segura no lugar. Mas eu sou assim uma pessoa que eu comentei com você, né? Que já tinha interesse na hipnose justamente por isso, para oferecer algo a mais, né, para o paciente, para que ele se sinta ter essa opção, né? A gente também proporcionar essa opção para ele. Como eu te falei, eu tive uma paciente que eu não pude operar, porque ela não podia tomar nenhuma medicação. E eu não sabia que a hipnose era tão ampla assim. Para mim, a hipnose era só para você acalmar, para você conseguir fazer seu procedimento.
e sair e ficar tudo bem, e todo mundo tranquilo. Então eu pensava, e conversando com você, é que eu pude, por isso que eu achei importante trazer, e eu também tinha essa mesma dúvida, gente, a hipnose já é uma coisa que já está tanto tempo no mercado, eu não vejo essa evolução, não vejo as pessoas buscando, eu não entendia muito por quê. A primeira vez que eu vi uma pessoa trabalhando hipnose foi quando eu fiz a minha especialização com o Naldo em Goiânia, e lá tem o endodontista Carlos Estrela. E eu entrei na sala da endo e o paciente estava com dor e ele falou assim para o paciente, você não vai sentir mais dor. E o paciente não sentiu dor. Eu, como assim? Só que eu falava isso pro meu paciente, eu tinha que anestesiar, não funcionava não. Não funcionava não, ô, Diego. Você não vai sentir mais dor. Mas por que isso acontece? Provavelmente ele já era conhecido como um profissional que trabalhava com hipnose. Então ele já tinha uma determinada autoridade no consultório. As pessoas que procuravam ele provavelmente já procuravam ele por conta disso. Então no momento que a gente passa a autoridade para alguém, a respeito de qualquer coisa, a opinião dessa pessoa passa a contar mais. A sugestão dessa pessoa passa a contar mais. É nosso caso. Se eu for no teu consultório, eu sou dentista. Você é dentista também. Se eu for no teu consultório, precisando de qualquer tratamento odontológico, a tua opinião, por conta da tua especialidade, que é diferente da minha, vai contar muito mais do que o meu conhecimento. Então, nesse momento, eu estou passando autoridade para você, estou me colocando como submisso e estou aceitando a sua opinião porque você é especialista nisso. Então, com o nosso paciente, acontece a mesma coisa. A partir do momento que ele chega no nosso consultório, e ele não sabe que você domina uma determinada técnica, por mais que você queira ter resultados com aquela técnica, fica bastante desafiante, porque você, para ele, não é autoridade naquele assunto. Mas como que seria, por exemplo, você pegar um certificado de um curso de hipnose, colocar na parede do teu consultório e deixar lá e fica quieta? E teu consultório vai falar assim, nossa, disse, você também faz hipnose? Falei, faço, você não sabia? Falei, não, estou vendo agora seu certificado na parede. E quando o cliente vê o certificado pendurado na parede, automaticamente aquilo é uma sugestão de que você é autoridade naquele assunto. E aí as técnicas de hipnose passam a funcionar melhor. Tá? Enquanto você não tem o nome na boca do povo dizendo que você é especialista naquilo. Então eu sempre falo isso para os meus alunos. Você terminou o curso de hipnose, dá um jeito de botar o certificado na parede. Porque os certificados deles são em inglês. E aí eu falo assim, bota o certificado na parede, porque no Brasil você vê um certificado escrito em inglês na parede, não é comum. Isso vai chamar a atenção do teu cliente, do teu paciente, e falar, como assim? Por que você tem um certificado em inglês? O que é que está escrito aí? E você fala, aqui está escrito que eu sou um hipnoterapeuta certificado em hipnose clínica internacionalmente. Eu falo, como assim? Mas você é dentista? Como é que isso funciona? Ou seja, você já gerou o gatilho da curiosidade do teu cliente, isso aumenta a tua autoridade no assunto e você passa a ter mais resultado com aquilo. Aí ele se sente bem no teu consultório e fala assim, nossa, a Dice fez um negócio comigo que eu achei que eu ia dormir na cadeira do dentista. Vai lá na Dice. Entendeu? Você falou uma coisa muito legal. Eu fui numa nutricionista, né? Eu e meu marido. E aí ela falou umas coisas pro meu marido. Eu questionei, né? A gente que é da área de saúde, a gente questiona muita coisa, né? Aí ele falou assim pra mim, mas ela tem um certificado em Harvard. E eu nem prestei atenção nisso. Aí quando eu voltei lá, aí eu saí e falei assim, você viu quantos dias era esse curso dela em Harvard? 2 dias. Mas para você ver, ele é advogado, ele é uma pessoa assim, crítica, mas ele veio para mim com essa, entendeu? Ela tem um certificado em Harvard. Aí eu não tinha prestado atenção, quando eu voltei, né, eu fiquei olhando, realmente tinha. E você via que tinha vários, eram 3, mas sim, é porque ela apresentou um trabalho, mas tudo era assim, era o mesmo congresso, era o mesmo, acho que um treinamento de 3 dias, acho que era 2 a 3 dias. Eu falei, tá bom. Uhum. E o que mais tem no Brasil é curso de hipnose de 2 dias. Curso de hipnose de 1 dia. Tem curso online. Nada contra curso online. Eu acho super interessante. Eu já comprei vários cursos de hipnose online.
mas desde que você tenha o conhecimento do offline primeiro. Você, por exemplo, a tua especialidade, você faz harmonização facial, certo? Não, Você não trabalha com trabalho com estética. eu trabalho com estética. Eu trabalho com minha habilitação, né? Sou periodontista, implantodontista e trabalho com a parte de sorriso, estética do sorriso, né? Que é lentes, Pronto. facetas. Massa. Então você vai lá e faz essa especialização em implantodontia. Você faz sua especialização em facetas, né? Depois que você tem o conhecimento desse curso, qualquer curso online que você comprar vai ser adicionado como extracurricular, para reforço de conhecimento e não para formação do profissional. Então, no Brasil, vem acontecendo isso com hipnose. A pessoa compra um curso online e acha que já sabe fazer hipnose clínica. Faz um curso de 2 dias e acha que já sabe fazer hipnose clínica. Não sabe. O meu curso de hipnose clínica tem 8 dias e eu digo, você vai sair daqui sem saber tudo. Você vai sair daqui, sabe? No teu curso, Diego? São 8. 8 dias, né? E o certificado é emitido por onde? Você falou que é internacional? Vem dos Estados Unidos. É a associação mais antiga de hipnose dos Estados Unidos. É a NGH. Tá? Eu represento no Brasil hoje 5 das maiores associações de hipnose nos Estados Unidos. A gente tem 2 grandes nomes da hipnose na história da hipnose recente, né? Um deles é o Milton Erickson, que era médico psiquiatra. O outro é o Dave Elman, que o Dave Elman passou os últimos 20 anos da vida dele treinando médicos e dentistas para controle da dor. Tá? E o filho do Dave Elman, há um mês atrás, um pouco antes da gente se conhecer, ele me convidou para representar o instituto do pai dele aqui no Brasil. Que bacana. Né? Então, assim, o meu curso hoje ele tem 8 dias de duração, ele tem 100 horas curriculares. Mas eu sempre digo, essas 100 horas não são suficientes para você formar um profissional. Você precisa de hora de voo. Você terminou de terminar, você acabou um curso de piloto, você agora vai ter que aprender a pilotar a máquina um pouquinho até você ganhar experiência. Muitos alunos chegam para mim, acredito que pode acontecer isso com você também, seus alunos chegam para você querendo ter o mesmo resultado que você tem. Caramba, velho, você é doutora. Mas você não é doutora do nome doutora, não. Você tem doutorado. Entendeu? O fato de você ter um doutorado significa que você tem uma estrada enorme de experiência atrás. Então, o teu aluno, ele não pode querer ter os mesmos resultados que você tem em clínica. E muitos deles acabam se comparando, ou seja, as pessoas não têm paciência para desenvolver a habilidade. Né? Então, se você quer se tornar expert em qualquer área da tua vida, você precisa dedicar, no mínimo, 10 mil horas naquilo. 10 mil horas, é verdade. No mínimo. Eu fiz um post hoje na minha timeline e eu olhei... Diego, já estão pedindo um curso em Brasília. Eu e o Diego já vimos conversar sobre isso, né, Diego? Vamos montar. Ó, o Albernaz está querendo montar um curso para mim no Rio Grande do Sul e outro em São Paulo. Ele tá doidinho. O Albernaz é médico, angiologista. Médico angiologista. Tá doidinho. Ele falou, Diego, como assim? Eu vou poder tratar as varizes das minhas pacientes sem dor? Eu falei, vai, Albernaz. Ele já quer esse curso, ele já conversou com o pessoal lá, já tá montando um grupo em São Paulo, já tá montando um grupo. Ó, o Roberto Caruso. Ô, Caruso, se liga aí em São Paulo, vamos conversar, cara. Daqui a pouco eu tô aí também. Vamos marcar e a gente faz o negócio aí em Brasília também. O que é que a gente pode fazer? A gente pode montar um grupo no WhatsApp das tuas pessoas aí em Brasília que estão interessadas no curso, tá? Eu coloco em contato com uma equipe comercial, a gente vê um hotel, marca a data de 8 dias e executa o curso aí em Brasília. Com prazer. O meu consultório, Diego, no Brasília Shopping, ele tem um teatro aqui muito legal para fazer curso, sabe? Bacana. Aqui tem vários lugares, pode ficar tranquilo que a gente organiza. Aí qualquer coisa a gente vai pro lago e faz o curso no lago com churrasco e tá tudo certo. Tá bom. Tá bom, pode ser também.
Eu vi o pessoal aqui, eu vi o pessoal colocando aqui no grupo, perguntando se a hipnose ela pode ser, eu não lembro quem foi que falou, mas eu acho que foi a Camila, perguntando se a hipnose pode ser aplicada com crianças. Eu vi essa Pode sim, pergunta. pode ser aplicada com crianças sim, inclusive a Maíra, ó, tá aqui na live da gente, ela tá aí, ó, a Maíra odontopediatra. A Maíra é odontopediatra, ela fez o curso de hipnose clínica comigo e já começou a aplicar no consultório dela. Que Tá? bacana. Então, sim, com criança funciona muito, muito, muito bem. A maneira de fazer hipnose com criança é um pouquinho diferente do adulto. Né? Com a criança você tem que ser lúdico. Você tem que trabalhar com fantasias, trabalhar a imaginação. Você tem que fazer com que a criança se sinta muito acolhida e protegida por você. Tá? Então, funciona muito bem, sim, com criança. A Letícia perguntou se gestante pode ser submetida à hipnose. Pode sim, Letícia, sem problema algum. Por que sem problema algum? Porque a hipnose vai colocar a gestante, vai ativar o sistema parasimpático. Na hora que você ativa o sistema parasimpático e você está gestante, você vai aumentar a produção de um hormônio chamado ocitocina. Na hora que você aumenta a produção de ocitocina, você melhora a relação com o teu bebê, você melhora a saúde do teu bebê. Tá? E pode, se você estiver próximo ao trabalho de parto, pode facilitar o trabalho de parto. Como também libera endorfinas, também ajuda no controle da dor. Olha que incrível. Então, eu sempre digo, qual é o perigo da hipnose? O perigo da hipnose é o profissional mal preparado. O É profissional mal verdade. preparado, porque só tem benefícios, só tem benefícios. Ô, Tá? Diego, você falou uma Oi. coisa para mim lá, quando a gente estava lá no Myself Club, você falou assim, você é muito fácil de hipnotizar. Eu queria te perguntar se existem pessoas que são resistentes à hipnose, que são mais difíceis de hipnotizar. E por que eu sou fácil também? Bom, não existem pessoas resistentes, existem pessoas mais desafiadoras. Por que eu digo isso? Porque todos os dias, quando você deita para dormir, você entra no estado de hipnose. Todas as vezes, quando a gente acorda, a gente também passa pelo estado de hipnose. Todas as vezes que a gente passa num shopping, sente o cheiro de uma loja que você gosta, e você para, nossa, tem uma loja que eu adoro por aqui. Só porque você sentiu o cheiro, naquele momento você foi hipnotizado. Mas na hipnose clínica, se a gente for falar de hipnose como as pessoas conhecem, existem aquelas pessoas que são mais desafiantes. Ou seja, o profissional ele precisa conhecer de mais técnicas de como levar a pessoa para o estado de transe. Tá? Existe uma hipnose rápida, existe a hipnose ericksoniana, existe a hipnose conversacional, existe a hipnose não verbal, tá? Existe a hipnose paradoxal. Então, ou seja, existem várias maneiras e formas de você fazer hipnose. Então, aquela pessoa que se diz resistente a entrar em hipnose, ninguém nunca conseguiu me hipnotizar, é porque os profissionais por quais ela passou não tinham as ferramentas corretas para colocar ela no transe do jeito dela. Por quê? Porque cada pessoa entra em hipnose de uma forma. Porém, existem sinais que mostram que uma pessoa é mais hipnotizada do que a outra. Por exemplo, as pessoas emotivas, as pessoas mais sensíveis, são altamente hipnotizáveis, disse. As pessoas que se envolvem mais emocionalmente com alguma coisa são altamente hipnotizáveis. Que se impressionam fácil com as coisas também são altamente hipnotizáveis. As pessoas que quando você conversa com ela, você vê a pupila dela bem dilatada, também é altamente hipnotizável. Então, quando você conhece uma pessoa que é gente boa, que é emotiva, que é criativa, porque para você trabalhar com estética, você tem que ter criatividade, vai. Você tem que olhar para uma boca, muitas vezes, completamente destruída, e você tem que visualizar ela pronta. Você já tem que ter uma ideia de como que ela vai ficar. Você faz isso na tua cabeça. Isso são características de pessoas facilmente hipnotizáveis.
Ele me falou isso lá. Ô, Diego, ó, a gente tá com pouco tempo e eu não queria que Ah, você não. saísse dessa live sem ensinar as pessoas a posicionar a língua. Porque eu aprendi isso na live do Diego, para diminuir a ansiedade, também a questão do bruxismo. E aí, Diego, você vai ensinar as pessoas, o meu público aqui, a posicionar a língua pra gente? Quem... Meu Deus do céu. Todas as vezes que alguém fala assim, Diego, você vai ensinar a posicionar a língua, eu fico com medo da percepção das pessoas do outro lado. Né? Alguém sempre. Alguém, Diego, me ensina, aquela técnica da língua é maravilhosa, eu relaxei com aquela técnica da língua. Gente, olha, cuidado com a cabeça de vocês, tá? Pelo amor de Deus. Nós somos dentistas. Falar de língua e posição de língua é uma coisa normal. Vocês não vão pensar besteira aí do outro lado. Quem que é o público da Dirce? Porque o meu público já está familiarizado com essa técnica. Todos os dias de manhã a gente utiliza essa técnica para relaxar. É verdade. O Diego, gente, ele tem, ó, a esposa ali do lado. O Diego, ele tem uma live às 6 horas, todos os dias de meditação, né, Diego? Então, lá ele já começa ensinando a colocar a língua no lugar certo. Exatamente, exatamente. Oh, meu Deus do céu, me perdoe. Eu não resisto. Então é o seguinte, se você não me conhece ainda, se você está me conhecendo hoje, está me achando muito doido, tá? Eu sou assim só na live, pessoalmente eu juro que eu sou quietinho. Ele é muito sério, o Everton brincou com ele porque achou ele super sério. Ele usa até uma caneta aqui, gente. Ó, o Everton falou que usa caneta hoje em dia. Então, assim, como que, para você que não me conhece ainda, está me conhecendo hoje, coloca aqui, sei lá, escreve aí, doutora Disse, escreve aí, doutora Disse, e eu vou saber que você está me conhecendo hoje, tá? Que eu quero ensinar a técnica para você. Uma técnica bem simples, que vai ajudar você a diminuir a ansiedade, que vai... Difícil para acreditar que eu sou sério. Oh, Deus. Coloca aqui, doutora Disse, e aí eu vou saber que você ainda não eu vou saber que você está me conhecendo hoje. E eu vou ensinar a técnica da língua. A técnica da se você conhece alguém que ainda não conhece a técnica da língua, manda mensagem aqui, ó, manda um aviãozinho e fala assim, estão ensinando uma técnica que vão fazer com a língua, vem aqui aprender. Eu tenho certeza que vai vir todo mundo correndo. Tá? Clica aqui no aviãozinho e começa a chamar a gente para essa live que eu vou ensinar uma técnica incrível agora que vai ajudar você a diminuir a sua ansiedade. Inclusive o dentista pode fazer isso, tá? Quando você está atendendo o cliente e o cliente não consegue falar nada porque está com o sugador na boca e não consegue lhe responder, tá? E você não consegue conversar com o teu cliente, com o teu paciente, você pode simplesmente fechar a boca, utilizar essa técnica e reduzir a tua ansiedade, além de potencializar a sua concentração no procedimento que você está fazendo, tá? Então, preste atenção. Qual que é a posição ideal de oclusão? A posição ideal de oclusão, o que seria, Disse? A melhor posição para a gente é de repouso, né? Pronto. Como que é a posição de repouso? Sem encostar os dentes. Ou seja, no momento em que você relaxa o queixo, e você solta a musculatura da bochecha, masseter e etc., automaticamente você tem os dentes de baixo separados dos dentes de cima, certo? Essa é uma posição de repouso. Quando você faz isso, automaticamente a língua repousa no palato. É tendência da língua repousar no palato. Então eu quero que você faça isso agora. Relaxa o queixo. Aí eu estou com medo do horário. Relaxa o queixo. Relaxa a bochecha. Deixa a língua tocando no céu da boca. E começa a pensar qualquer coisa que você queira. E observa o que acontece com tua língua. Presta atenção na tua língua. Pensa em qualquer coisa. E observa a tua língua. Ela vai começar a fazer assim, ó.
ela vai começar a fazer micromovimentos. Esses micromovimentos é ela falando. A tua língua está conversando. Porque todo pensamento é um diálogo interno. Todo pensamento é uma conversa sua com você mesmo. Qual é o órgão responsável pela fala? O músculo, a língua. Então, involuntariamente e inconscientemente, ela responde como se estivesse conversando. Então, quando você deita na cama para dormir à noite e você não consegue dormir porque seus pensamentos estão falando muito, provavelmente a tua língua também está assim, ó, conversando, que é uma beleza. Então, o que acontece? O que você vai fazer agora? Presta atenção. Você vai pegar a tua língua, que está tocando no palato, que está tocando no céu da boca, e você vai baixar a língua. Sem colocar força, você só vai posicionar a língua ó, aqui embaixo. Posicionou a língua aqui embaixo. Fecha os olhos. E coloca todo o seu foco, concentração na língua. E para você que está aqui na live agora, faz isso também. Fecha os olhos, coloca todo o seu foco e concentração na tua língua. E observa o que aconteceu com seus pensamentos enquanto você mantém foco e concentração na língua. Some. É nessa hora que eu grito um amém. Escreve aqui nos comentários o que foi que aconteceu com seus pensamentos. Escreve aqui nos comentários o que foi que aconteceu com seus pensamentos. Quando você aplica essa técnica na hora de dormir e você para os pensamentos, o que vai... Ó, Eduardo. O que vai acontecer com seus pensamentos na hora de dormir? Eles vão parar. Ou seja, você vai conseguir dormir com maior facilidade. Quando você está atendendo um cliente e ele não pode conversar com você, e você posiciona a tua língua embaixo, coloca toda a sua atenção e foco na tua língua, o que vai acontecer com seus pensamentos? Teu foco naquela hora, teu foco vai aumentar. Se você está ansioso e a origem... Dá sono. Massa. O Bruno falou dá sono, dá mesmo. Dá. O que foi que o Eduardo falou aí? Bom, como eu foquei na língua, então logicamente só pensei na língua, não pensei em outra coisa a não ser na língua. Exatamente, a cabeça fica vazia. Isso aqui fica vazio, você fica com foco na língua. Não é que você fica pensando na língua. Você fica focado. Diego sendo Diego. Você fica focado na língua. Por que deu sono para algumas pessoas? Porque no momento em que você bota atenção na língua e você diminui seus pensamentos, pensamento gera sensação, sensação gera comportamento. No momento que você para os pensamentos, você muda a maneira como você se sente, você fica mais no momento presente, sua respiração pode ficar um pouco mais abdominal, o teu organismo começa a liberar mais o sistema, começa a ativar mais o sistema parasimpático, começa a liberar serotonina, dopamina, ocitocina no teu corpo, aumenta o fluxo salivar, sua salivação fica mais fluida, mais cristalina, e você tem uma sensação de que deu sono, porque seu corpo relaxa nesse momento. É lindo demais. Você pode ensinar para os teus pacientes fazerem isso na sala de espera, enquanto estão lá sentindo o cheiro de bergamota e ouvindo a música no violoncelo. Exato. E Diego, isso é bom para quem aperta também, né? Às vezes está dirigindo, tem pessoas que, né, travam. Ó, exatamente. Faz isso, que aí você não vai apertar, né? Quando eu estou trabalhando, às vezes eu fico tão concentrada que eu aperto. Agora eu estou fazendo a técnica da língua, que agora eu já aprendi a posicionar a língua, né? Então, isso tem sido bem bacana. Então, agora que você já aprendeu a posicionar a língua, não estou só falando de você não, estou falando de todo mundo na live. Agora que vocês todos já aprenderam a posicionar a língua, a única coisa que resta daqui a pouco, quando a live terminar, vai ser relaxar.